Bom, olá a todos, é um grande prazer estar aqui para mais um vídeo desse canal, né? E conversando com uma pessoa aí no Facebook, a pessoa diz que a escravidão não pode ser comparada ao Estado. Você não pode comparar escravidão com o Estado, tá bom? Veja bem, é claro que nós não podemos comparar a escravidão com o Estado, tá bom? Porque a escravidão ela pode ocorrer de diversas formas. Ela pode ocorrer da forma estatal e pode ocorrer da forma privada também, tá? Então ela pode ocorrer das duas formas. Então a escravidão é um controle, né? Um controle que determinada parte A tem sobre determinada parte B. Isso é escravidão. E é claro que não importa se a parte A é o Estado, se a parte A é o faraó, não importa se a parte A é o dono de uma multinacional que prendeu pessoas num lugar lá e as pessoas simplesmente trabalham, né? E não importa isso, tá? Então, assim, é claro que não se pode comparar. Por quê? Porque se você tá tentando criar uma relação falsa aí, tá? Não existe essa relação. Agora, com relação à escravidão em si, tá bom? Por que o Estado comete o crime de escravidão, tá? A escravidão não é igual ao Estado, tá? Nada disso. O Estado é uma coisa, a escravidão, a palavra escravidão é outra e pode ser cometido de diversas formas, mas o Estado comete sim, tá? A escravidão, tá? E eu vou explicar por quê. Vou explicar justamente por quê. Porque, né, todos os crimes que nós tínhamos antigamente no mundo, né, no que nós conhecemos como a nossa existência humana, todos os crimes que nós tínhamos antigamente, eles também são praticados hoje, mas as formas que eles são praticadas são diferentes, tá bom? Antigamente uma pessoa quando queria roubar alguma coisa, algum pertence e tal, ele se dirigia lá à casa. Vamos supor que ele queria roubar lá um galinheiro, tá? Então ele se dirigia ao galinheiro, ele esperava o momento certo e quando anoitecia e tal, e ele ia sorrateiramente lá nas galinhas lá, e uma galinha daquela que estava lá quietinha lá, ele pegava aquela galinha e sumia com aquela galinha para comer a galinha depois e tal. Então, isso era uma forma de roubar antigamente, tá? Agora, hoje existe N formas de se roubar. O cara, da casa dele, ele entra dentro da sua conta numa corretora, ele entra dentro da sua conta uma conta bancária, tá? E ali ele desvia o dinheiro, tá? Ele comete esse ato simplesmente pelo computador na casa dele. Ele não precisa se dirigir a um galinheiro, a esperar ficar de noite, ele não precisa fazer nada disso, tá? Então é o mesmo roubo, tá? É o mesmo roubo. O cara clona o seu cartão de crédito, tá? Isso é o mesmo roubo. Porém, mudou-se porque vamos dizer assim, as formas hoje são diferentes, né? Então mudou simplesmente a forma de ser feito, mas continua sendo roubo a mesma coisa, né? Então nós tínhamos também a escravidão lá lá no Mitzray, no Egito, tá? A escravidão lá no Egito. Então a Faraó controlava o Egito. Você sabe como o Faraó escravizou diversas nações lá no Egito? Faraó não chegou e não prendeu os caras de uma vez, não. Não prendeu todos aqueles povos de uma vez, não. Houve uma grande fome na terra, né? E as pessoas começaram a se dirigir ao Egito para poder comprar alimento, né? Então eles começaram a comprar alimento lá. Eles começaram comprando alimentos, né? E depois de um certo tempo, o Faraó virou e falou assim, olha, e as pessoas depois elas começaram a não ter dinheiro para comprar mais alimento. Então o Faraó falou, olha, eu posso, né? Vocês têm a terra, o que a terra produzir,
né, eu dou a terra aqui para vocês, a terra do Egito, e o que a terra produzir, vocês vão me dar 1/5 dela. Né? Eles já tinham os assentamentos deles no Egito, ou seja, eles já tinham comprado terras no Egito. Então o faraó começou, daquela terra que eles tinham lá, o faraó já começou a tirar 1/5. Sabe quanto que é 1/5? É 20%. Tá? Você sabe quanto que é o imposto no Brasil? O imposto é 38%. Mesmo você tendo propriedade aqui no Brasil, o governo te cobra 38%. Isso aqui é o Egito ao quadrado, meu amigo. Isso é o Egito ao quadrado. Né? Então, daquele 1/5, né, chegou um ponto que a terra passou a não produzir mais nada. Não produzir mais nada. E eles não tinham mais nada para poder dar. E aí, o faraó falou assim, ó, então eu vou, se vocês quiserem ficar aqui, em troca de alimento, eu vou ser dono do corpo de vocês. Para vocês não morrerem de fome. Entendeu? Então, aí as pessoas o quê? Elas entregaram primeiro as suas propriedades e depois o seu corpo. Tá? E depois o seu corpo. E quando finalmente entregaram o corpo, né? Aí eles não poderiam mais sair do Egito. Eles, os filhos, os descendentes, não poderiam mais sair do Egito. Tá? Então o que o Estado faz? Primeiro o Estado ele vai na sua propriedade, porque Faraó era o Estado do Egito. Faraó era o governante do Egito, o representante do Estado. Primeiro, o Estado vai na sua propriedade. Né? E na sua propriedade, olha para você ver uma coisa, que Faraó ele não forçou ninguém a dar 20% da terra. Né? Aqui no Brasil, você é forçado a pagar imposto. Você é forçado a isso. Porque se você não pagar imposto, eles vão te tomar a sua terra. Só que Faraó, com o tempo, ele se tornou o dono da terra. Né? Então, assim, aqui no Brasil, se você não pagar imposto, então aqui é coercitivo. Sabe? Aqui é por coerção. Tá? E essa mesma pessoa aqui que me falou no Facebook que sonegar imposto nem cadeia dá. Ora, meu amigo, deixa eu falar para você. O Ricardo da Casas Bahia, né? Ele esteve preso aí há pouco tempo por causa de imposto, por causa de sonegação, tá? Então, assim, parece que você não lembra disso, né? Você ainda não... Você deve ter esquecido disso, né? Então, assim... a forma de escravidão estatal de hoje, ela é muito pior do que a do Egito, muito pior. Uma que ela é ao quadrado, né? E se você não pagar o imposto, eles vão te tomar o seu carro, eles vão te tomar a sua casa, eles vão penhorar, eles vão te executar judicialmente e te tomar o seu bem, entendeu? Então, essa é a forma de escravidão moderna. Lá no Egito, a forma de escravidão ela foi de uma maneira, mas hoje a forma de escravidão ela é bem parecida com a de lá, com uma maneira um pouquinho diferente. Tá? Você, agora, se você quiser sair do Brasil, muita gente fala assim, você não está satisfeito com o imposto? Então, sai. Por que você não sai daqui? É porque, meu amigo, hoje, antigamente existia o Egito, tá? Mas hoje existe os Estados Unidos, o Brasil, a Alemanha, a França, a Noruega, a Dinamarca, e em todos eles você é obrigado a pagar imposto. Você é obrigado a pagar por coerção estatal. E se você não pagar, eles tomam sim os seus bens, eles confiscam a sua propriedade. Né? Então, uma pessoa que vive 80 anos de idade, ela é escravizada em 33 anos e 3 meses aqui no Brasil. Ou seja, se você viveu 80 anos, 33 anos e 3 meses foram pagando impostos. Né? No seu ano, 151 dias são simplesmente para pagar imposto, são simplesmente para ser escravo do Estado, simplesmente para ser escravo. E se você não pagar,
Se você não pagar, entendeu? Eles te tomam a sua propriedade. Você é um escravo. Você é um escravo deles. Por 151 dias, nós somos escravos. Então, assim, não há como você correr para lá. Porque se você corre para lá, lá também existe o Estado. Lá existe um outro Egito lá. Entendeu? Esses Egitos foram multiplicados. Né? Esse sistema egípcio, ele só foi multiplicado. Tá certo? Então, assim, hoje, antigamente o cara roubava uma galinha. Hoje não, a forma de roubo só foi multiplicada. O cara entra na sua conta bancária, ele entra na sua corretora, ele liga para você e te aplica um golpe, ele clona o seu cartão de crédito, né? Você para o carro ali, ele rouba o seu carro, rouba o pertence. Então, hoje existem milhares de formas de roubo. Milhares. Por quê? Porque as possibilidades cresceram, então só aumentaram as formas de roubo. Tá certo? Então, assim, a escravidão hoje, a escravidão, né? Ela existe sim. Ela existe sim. Né? E a escravidão do Estado, ela é a mesma coisa que existia lá no Egito. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Primeiro a pessoa aposta da sua terra, da sua propriedade. Depois, sabe o que ela vai fazer? O que eles estão fazendo agora. Eles vão se apossar do seu corpo. Se você não injetar uma substância no seu corpo, você não pode ir até aquele lugar ali. Entendeu? Se você não injetar uma agulha no seu corpo e tomar uma vacina, você não pode ir até aquele lugar. Se você não tiver um documento identificando quem que você é, você não pode ir até aquele lugar. Entendeu? Então, assim, se você não tiver uma identificação, você não pode ir até certo lugar. Então, o que eles estão fazendo agora? Obviamente que eles estão tomando conta do seu corpo. Eles é que dizem o que você deve injetar no seu corpo. Não é? Se eles te forçarem a injetar alguma coisa no corpo, não tem como você falar não. Porque se você for viajar para São Paulo, para casa de um parente e tal, você não vai conseguir. Simplesmente porque eles te coagiram a isso. E é isso que as pessoas que escravizam os outros, eles fazem. Eles coagem as pessoas a uma determinada restrição, né? E aquela coação deixa a pessoa escravizada por causa daquilo ali. Então, isso sim é escravidão. Tá? Então, o Estado é uma forma de escravidão, sim, e é a maior de todas da atualidade. O Estado é sim. Tá? Então, assim, Estado e escravidão tem alguma coisa a ver? É claro que não. O Estado é somente o Estado. Agora, a forma que o Estado usa para poder se apossar da sua vida, se apossar dos seus bens, se apossar do seu trabalho, se apossar das suas né, do seu corpo, isso sim é escravidão. Isso é escravidão. Tá? Agora, o Estado não seria escravidão simplesmente se ele falasse, olha, existe o Estado, você é livre para, se quiser pagar imposto, você paga. Se você quiser ter identificação, documento de identificação, você tem. Se você não quiser, você não precisa. Né? Essa substância aqui, você não é obrigado a injetar ela no seu corpo. Tá? Então, assim o Estado não seria o escravizador. Tá? Poderia existir o Estado, mas ele não era escravizador. O Estado existiria sim, mas não para poder escravizar ninguém. Entendeu? Então, as pessoas atenderiam ao estado de livre e espontânea vontade. Livre e espontânea vontade. Isso que caracteriza a escravidão da não escravidão. Porque na escravidão você faz forçado, amigo. Você faz forçado. Entendeu? Isso é que determina. Agora, quando não existe a escravidão, né, você faz de livre e espontânea vontade. Tá certo? Então, essa é a diferença. Tá? Então, o Estado é a escravidão? Não. Mas o Estado utiliza da forma de escravidão para poder controlar e escravizar a sua vida. É isso. Tá bom?
bom? Fui, tchau.